Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Miriam. Como contentar-se com o dom que Deus lhe deu? Isso é uma pergunta que às vezes é bom a gente fazer para nós mesmos, porque vivemos hoje em uma sociedade de comparação, não é mesmo? Nada do que temos é o suficiente e queremos sempre o que é do outro, que parece ser melhor. Então hoje que a gente possa ouvir Deus falar conosco sobre isso. Então vamos lá. Encontramos Miriam em 3 momentos importantes de sua vida. Como líder, forte e com mente ágil e criativa. Comecemos por Êxodo, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Reflita sobre a coragem que a jovem escrava hebreia precisou ter para ir até a princesa, a filha do hostil governante, e sugerir que tivesse permissão para correr e encontrar uma babá para o bebezinho hebreu. Imagine a mente alerta que permitiu a Miriam elaborar um plano que não apenas salvaria o seu irmãozinho da morte, como também permitiria que a sua própria mãe cuidasse dele. Miriam tinha excelentes dons naturais. Moisés, após 40 anos no palácio egípcio e depois 40 anos no deserto de Midian, tornou-se o perseverante porta-voz do Senhor, o Deus de Israel. Ele confrontou o governante do Egito não uma, mas 10 vezes, exigindo a libertação do povo hebreu. Deus venceu o faraó com uma série de milagres, e agora os israelitas estavam na margem leste do Mar Vermelho. Após séculos de escravidão, estavam livres e salvos. Enquanto Moisés e todo o povo entoavam cânticos de louvor a Deus por tê-los libertado dramaticamente do poder dos egípcios, vemos Miriam, no segundo momento, liderando as mulheres em cânticos e danças. Essa cena deve ter sido maravilhosa, não é mesmo? Não sabemos muito sobre como ela usou o seu dom espiritual como profetisa. No entanto, sabemos que Deus lhe deu um papel de liderança na nação de Israel. O profeta Miqueias relata: Eu o tirei do Egito e o resgatei da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. No capítulo 6, versículo 4 de Êxodo. Miriam serviu com seus 2 irmãos guiando o povo de Deus. Não sabemos as especificações de sua função na liderança. Sabemos apenas que ela era mais do que apenas a irmã de 2 homens famosos. Ela era parte da equipe. Seria bom fechar o texto sobre Miriam enquanto ela era bem-sucedida, mas não podemos fazer isso. Precisamos seguir para a cena 3. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Essa parte fala lá em Números, capítulo 2, versículo 1 e 2. Em vez de se manter como parte da equipe de Moisés, Miriam e Arão voltaram-se contra ele. O motivo da reclamação deles era o fato de Moisés ter casado com uma mulher cuxita. Talvez Zípora, uma primeira esposa, filha de Jetro, tivesse morrido e eles se casaram novamente. Isso não fica claro no texto. O que está claro é que uma mulher cuxita não é hebreia. Cuxi era a terra ao sul do Egito, portanto, essa mulher era estrangeira. No entanto, se por um lado o motivo da reclamação era o casamento de Moisés com essa mulher de Cuxi, seus questionamentos entregam o real motivo do descontentamento deles. Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? Seria possível que tais pessoas, tão sintonizadas espiritualmente, um sumo sacerdote e uma profetisa, estivesse com inveja, com ciúmes? Deus decidiu que era hora de deixar claro para Miriam e Arão que, embora tivessem dons, poderes e prestígios espirituais,
não estavam no mesmo patamar de Moisés. Miriam podia ter visões e sonhos como profetisa, mas Deus tratava com Moisés de forma muito mais direta do que isso. Essa mulher brilhante estragou tudo, deixou que sua ambição egoísta a privasse do seu melhor. E Deus a colocou na linha, pois para ele a arrogância e a presunção não são pecados insignificantes. A partir do momento que olho para alguém na liderança e começo a comparar os meus dons e os que Deus concedeu a essa pessoa, torno-me propenso à inveja e à ambição egoísta. Miriam teve problemas em aceitar a posição que Deus determinou para ela, um lugar de destaque em Israel. Era parte da liderança tripla da nação, possuía um dom espiritual significativo, mas perdeu sua perspectiva, insultou seu irmão Moisés e, consequentemente, insultou a Deus. Milton, o poeta inglês, comentou que no inferno há democracia, enquanto no céu há teocracia. Os anjos não decidem que papéis querem desempenhar, se serão serafins ou querubins. O Senhor define isso. O Senhor age conosco da mesma forma. Ele é o mesmo Deus que nos concede dons e determina o lugar onde o usamos. O Senhor sabe quais talentos necessitamos e como melhor podemos nos encaixar nos planos do seu reino. Desenvolvemos uma mentalidade perigosa quando decidimos fazer melhor juízo de nossos talentos, lugar e serviço do que Deus faz. Miriam negligenciou ou ignorou isso, e Deus tratou com ela de forma rápida e assertiva. Ela ficou leprosa, a doença mais repugnante conhecida no mundo antigo. Essa enfermidade contagiosa a colocou em quarentena fora do acampamento. Incomoda o fato de que, conforme se relata em Números 12, apenas Miriam tivesse sido acometida de lepra, embora Arão também tenha reclamado contra Moisés? Parece justo? Observe no versículo 1 qual o nome que vem primeiro. Miriam. O texto em hebraico, na verdade, relata Miriam e Arão. Ela criticou Moisés. Miriam encabeçou isso. Talvez Arão tenha sido mais uma vez o homem influenciável, como havia sido no Monte Sinai, quando deixou que o povo o convencesse a fazer o bezerro de ouro. Na punição de Miriam, vemos como era grande o seu prestígio. Aqueles a quem mais foi dado, Jesus nos lembra, mais será cobrado. Miriam era a pessoa mais forte. Ela mereceu essa punição mais severa. Em Números 12, nos inteiramos sobre como a história termina. Durante 7 dias, Miriam ficou exilada fora do acampamento israelita. Durante 7 dias, todo o avanço em direção à terra prometida permaneceu suspenso. Durante 7 dias, o povo de Deus esperou. Miriam havia interpretado mal seus dons e seu chamado, e nesse processo prejudicou o progresso do povo de Deus. Somente depois de ter 7 dias para pensar sobre as coisas e corrigir seu comportamento, Deus ouviu a oração de Moisés e a curou. Os dons espirituais vêm de Deus e Ele quer que nós os usemos. Miriam nos ensina que, ao recebermos dons espirituais de Deus, não podemos usá-los mal. Devemos usá-los sem trazer prejuízos ao seu povo. Deus nos concedeu os talentos. O céu não é uma democracia, onde somos convocados a votar em nossos dons. Recebemos aquilo que o Deus soberano e bondoso nos concede. E sejam quais forem os nossos talentos, devemos usá-los com o espírito certo, ou podemos causar mais estragos do que coisas boas. Qual o seu sentimento em relação aos dons espirituais que Deus lhe deu? Está confortável com eles? Talvez seus talentos a intriguem. Seu dom é ensinar, onde pode usá-los? Comece usando nas oportunidades que Deus lhe concede. Aprenda com o erro de Miriam. Não superestime o seu dom. Não insista usar seus dons apenas em lugares de maior evidência para a liderança. Talvez
Deus queira que você os use com criança de 3 anos por certo tempo. Faça uso dos seus dons onde Deus lhe abrir portas. Comece onde lhe é permitido. Quando você tiver comprovado seu dom no lugar, outra porta se abrirá. Pode ser que você pense que Deus cometeu um erro e deu-lhe um dom que sabe que não pode usar. Mas se você crê que Deus é soberano e bondoso, também deve crer que Ele pretende usar esse dom, mesmo que neste momento você pense não ter aptidão ou interesse nele. O problema pode ser simplesmente uma questão de prática para você desenvolver a sua habilidade no uso desse dom. Escolha usar os seus talentos onde e da forma que o Senhor a chama para usá-los, e use-os somente para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.